Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa lição número 1. Estamos falando sobre certeza de salvação e vamos continuar aqui de onde nós paramos. Nós vamos então agora para o ponto 11 dessa lição. Vamos seguir aí na sua apostila. Deus perdoa completamente seus pecados e você nunca mais será condenado por ele. Jesus se lembra dos nossos pecados uma vez que somos perdoados? Isso é uma pergunta para nós. Vamos ver a resposta, está lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, 12. Diz assim, ó. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, Deus, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque quando nós nos convertemos, quando nós somos salvos e estamos em Cristo, vivendo uma vida nova, quando Deus nos olha, ele enxerga o Filho, ele deixa de enxergar você e eu, porque você e eu somos pecadores por natureza. Então, como Deus veio para mudar a nossa natureza, nos tirar da natureza carnal e nos dar uma realidade de natureza divina, quando ele olha para nós, ele enxerga Cristo, tá bom? Por isso que ele não se lembra dos nossos pecados. E aí tem mais 3 versículos que falam a respeito disso. Hebreus 10, 17. Nós podemos aproveitar que estamos aqui em Hebreus e vamos ler. Essas verdades são muito boas para nós. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Isaías 43, 25 também fala disso no Velho Testamento. E Salmo 103, dos versículos 11 até o 13. Então, o que a Bíblia fala sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus? É uma pergunta para nós. Está escrito lá em Romanos 8, no versículo 1. E eu quero falar um pouco a respeito disso, de estar em Cristo. Estar em Cristo é estar dentro de Cristo. Ou seja, quando eu falo aqui que Deus, ele quando olha para nós, ele enxerga o Filho, é porque nós estamos dentro do Filho. O Filho é uma embalagem que Deus nos colocou para que ele pudesse nos salvar. Nós, de maneira alguma, poderíamos entrar, estar na presença de Deus e muito menos ir para o paraíso, ir para o céu, depois que nós morremos aqui, o nosso corpo físico morrer aqui na terra, nós vamos receber um corpo glorificado, nós vamos habitar com Deus para sempre. E Deus, ele já está habitando em nós. Mas o que eu quero falar é que esse estar em Cristo é estar embalado nele. Por isso que Deus, quando olha para nós, ele enxerga o Filho. Se nós sairmos do Filho, se nós voltarmos à prática do pecado, nós saímos do Filho. Nós não podemos parar de estar nesse Filho, de obedecer a Ele, de permanecer nele, né? Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos.
Então nós precisamos estar nessa videira, ligado à videira, ligado à igreja, que é o corpo. Nós vamos falar disso lá na frente. Mas o que eu quero dizer aqui é que estar em Cristo não é fazer parte de uma religião, não é fazer parte de um clube, é estar observando os seus mandamentos, é caminhar nele, é estar nele, tá ok? Romanos 8:1 vai falar isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que ele segue falando algo interessante aqui. Por isso que eu falo, irmãos, nós não podemos isolar um versículo bíblico. Aí a gente lê apenas o verso 1 e, como está aqui, e fica por isso mesmo. Não, nós precisamos crescer nesse entendimento aí, ó. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então aqui está falando de uma lei do Espírito que dá vida. O Espírito que habita em nós, ele nos dá vida. E quando falamos de uma vida nova, também a Bíblia nos fala para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos dizer que somos de Cristo e andar segundo a carne, senão isso não faz sentido, isso não tem coerência. O Espírito gera um fruto, o fruto do Espírito gera evidências. A salvação, ela gera evidência. Então, todo aquele que é salvo, você olha para ele e você consegue ver evidência na vida daquele que é salvo. Então, disso se trata a salvação em Cristo. E o ponto 12, para fechar aí a nossa aula, você pode ter certeza da sua salvação. Quem crê no nome do Filho de Deus não será julgado por ele. Está escrito lá em João 3:18. Não esqueça que crer em Jesus significa recebê-lo como dono da sua vida e obedecê-lo em tudo. Hebreus 5:8-9 vai falar a respeito disso. Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Ele já passou da morte para a vida. Lembra da natureza, né? Natureza de Adão, morte. Estamos em Cristo, então nós passamos da natureza de morte para a natureza de vida. Quem pode saber se já tem a vida eterna? Como que nós podemos saber? Quem pode saber? 1 João 5:13, lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos responder essa pergunta. Quem pode saber se já tem a vida eterna? Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então, todo aquele que crê no nome do Filho de Deus sabe que tem a vida eterna. Quem é que testifica conosco que somos filhos de Deus? Essa é uma pergunta. Quem é que testifica, que atesta, que nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus? Você sabe responder essa pergunta? Vamos ver lá em Romanos 8:16. Quem faz isso? Pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo
que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, seguindo aí, ó. Se você pecar, uma vez salvo, você não perde a sua salvação. Jesus é o seu advogado, porque já pagou o preço dos seus pecados. Isso está escrito lá em 1 João 2, versículo 1 e 2. Então aqui eu quero trazer um ponto. A salvação não é algo que nós perdemos. Então, se nós pecarmos, nós não perdemos a nossa salvação. Agora veja bem, aquele que é salvo não vive na prática do pecado. Lembra que eu falei aqui? Todo que é salvo tem evidências. E uma das evidências da salvação é a santidade, que é gerada pelo Espírito Santo. Nós não andamos mais agora segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós precisamos prestar atenção nas evidências de todo aquele que é salvo. Aquele que é salvo não vive pecando. O que é nascido de Deus não peca. Então existe um ponto aqui que nós precisamos entender. Em 1 João, o apóstolo João está dizendo assim, ó, eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Se eu falo que eu não tenho pecado, eu estou fazendo Deus de mentiroso. Agora, eu também não posso andar no pecado, porque se eu fui salvo, eu já não sou mais escravo do pecado. Eu tenho poder agora sobre o pecado. Então, são duas coisas diferentes. O pecado, ele agora é um acidente na minha vida e não uma prática. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se você pecar uma vez salvo, você não perde a sua salvação. Porque nós temos um advogado e ele já pagou o preço dos nossos pecados. Está escrito lá em 1 João 2, 1 e 2, você pode ler. Então, se você pecar depois de ser salvo, você perde a sua salvação? Não, você não perde. Romanos 8, de 31 a 34. Mas você não pode viver na prática do pecado. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou o quê? Filho de Deus. João 1, 12. Na vida natural, quando um filho é rebelde, ele deixa de ser filho? Não. Então, verdadeiramente, ele nunca pode deixar de ser filho. Um filho rebelde, porém, deixa de ter intimidade com o pai. Então, o pecado na sua vida agora, ele vai começar a atrapalhar a sua intimidade com Deus. Ele vai começar a prejudicar a sua vida de intimidade com Deus. Então, toda vez que você pecar, você saiba de uma coisa: a sua intimidade com o Pai está sendo tocada, está sendo prejudicada por isso. Então, seguindo ali, ó, quando nós pecamos, mesmo que não perdemos a salvação, nós prejudicamos a nossa intimidade e comunhão com Deus. 1 João 1, 5 e 6. Como podemos restaurar a nossa comunhão com Deus? 1 João 1, versículo 9. Puxa, pequei. E agora? O que eu vou fazer para recuperar, restaurar a minha comunhão com Deus? 1 João 1, versículo 9. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você pecou, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você fique tranquilo. É só você confessar o seu pecado.
e se arrepender, é claro, e abandonar todo aquele processo lá que a gente já falou antes, tá? Quando confessamos nosso pecado, podemos ter certeza absoluta que Deus nos perdoou e que estamos em plena comunhão com Ele. Quando confessamos, nós podemos ter essa certeza que Deus nos perdoou e que estamos em plena comunhão com Ele? Sim, segundo esse versículo que acabamos de ler. Fomos salvos pela graça mediante lembra do versículo? Efésios 2:8? Mediante a fé. E a fé, o que é? Lembra que eu falei lá? É certeza. Agora permanecemos salvos da mesma maneira, pela fé. Da mesma maneira que recebemos a Cristo Jesus pela fé, devemos também viver ou andar nele, crescendo espiritualmente vamos ver, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Estou em Romanos, então é mais para frente. Colossenses 2, 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sob ele edifiquem sua vida. Assim como aceitaram Cristo, continuem a segui-lo. Então é disso que fala, crescendo espiritualmente na fé. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Seguindo aí. Enquanto você perseverar, tendo uma fé viva em Jesus como seu Senhor e Salvador, você sempre permanecerá salvo. Hebreus 10, 35 até o 39. Se você já o recebeu como seu Senhor e Salvador, você já tem a salvação, né? João 3,36 vai nos falar a respeito disso. E aí tem outros versículos que você pode verificar aí. Olha o que diz em João 3,36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida. Então, quem crê, quem obedece ao Filho, tem a vida. Então, permaneça crendo e em obediência. E aí tem mais alguns versículos que você pode ler. João 1,12, que fala sobre a nossa filiação. Romanos 10, de 9 a 10. João 3,36, acabamos de ler. E 1 João 5, de 12 a 13, tá? Então, para finalizar aqui, não aceite as acusações do maligno quando ele diz que você não tem a salvação. Apocalipse 12, 10 e 11 diz que o diabo é que é nosso acusador. É ele que nos acusa diante de Deus. Não duvide das promessas de Deus. A palavra de Deus garante que você já tem a vida eterna. João 3,16, para finalizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e esse crer é obedecer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Encerramos aqui, meus irmãos, a lição de número 1, nessas 4 aulas, se não me engano. Então, no próximo vídeo, nós vamos para a lição número 2, que é o Espírito Santo transforma a sua vida. Vamos falar sobre esse amado, esse lindo que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para você, um abraço, continue firme na fé e lembre-se,
creia e obedeça a Cristo Jesus e tenha certeza da sua salvação. Tchau, até a próxima aula.